O historiador é um verdadeiro caçador de histórias e trabalha seguindo os princípios da verdade do documento. O seu trabalho requer paciência e dedicação, já que para a construção de trabalhos depende principalmente e inquestionavelmente da escolha de suas fontes. Pretendemos, então, apresentar uma opção de arquivo para a pesquisa histórica. Para tanto, escolhemos os arquivos cartoriais, fontes que são geralmente procuradas para as pesquisas sobre testamentos, notas e registros civis. Buscamos o cartório da cidade de Barra de Santana, na Paraíba, que é administrado pela atual escrevente Maria das Graças Barreto. Pesquisar em arquivos é o destino de muitos jovens profissionais que ingressam no curso de História, seja na graduação ou pós-graduação. É surpreendente como já mesmo os calouros despertam nos primeiros dias de aula interesse por informações sobre pesquisas em arquivos. O curso de História oferece, ou espera-se que ofereça, suporte necessário para auxiliar seus alunos. Sobre isso, a professora Jussiene Apolinário, da UFCG, nos diz. A importância e as dificuldades de escolha de um arquivo do pesquisador. Inicialmente é importante a gente lembrar, né? Sem arquivo, sem memória, sem documento, efetivamente, dificilmente haveria história. Mas aí a gente tem que ter o discernimento de entender que quando a gente diz sem arquivo, sem documento, sem memória, não há escrita da história, isso não estou tratando apenas de documentos enquanto acervos arquivísticos, no sentido do documento escrito unicamente. Mas quando eu falo arquivo de uma forma geral, um espaço de memória, um equipamento de espaço de memória, em que é guardiã e que está ali para conservar e preservar os documentos como instrumento extremamente necessário para as pesquisas e escritos da história do historiador. E quando a gente diz as dificuldades de arquivo, especialmente porque muitas vezes o historiador ele escolhe um tema, constrói um problema, e ao fazer o chamado a rolação das fontes, o levantamento das fontes, e vai em busca destes arquivos, ele muitas vezes se decepciona bastante, porque em vez de memória ele encontra esquecimentos. Então você poderia me questionar por que ao adentrar um arquivo, eu posso muito mais encontrar esquecimento e silenciamento do que memória. Porque muitas vezes o arquivo ele não está toda a informação do passado. Só está preservado e conservado os documentos do interesse de manutenção de memória daquela instituição que preserva aquele tipo de acervo documental. Muitos documentos que deveriam estar lá, e que seria o desejo do historiador, nem sempre é possível de encontrar. Porque a escolha de preservação e conservação de determinado arquivo vai muito vinculada à questão também de poder, a questão de direito à informação. E nem sempre as informações são dadas, estão realmente disponíveis ao pesquisador. Então, quando ele se depara com um arquivo que não lhe dá condições, efetivamente, de informação, que é o cerne e que é a prioridade do historiador, não é o suporte documental em que se depara a informação. Mas o interessante para o historiador é a informação contida em determinado suporte. E aí, quando eu digo arquivo, um arquivo que possa ter suporte em papel, microfílmico, fílmico, não é? E aí também as espécies documentais, que podem ser advindos de oralidade, como copidestre de histórias orais realizadas, como fotografias, ou seja, diversas informações em linguagens que determinado arquivo, espaço de memória, ela conserva e ela faz as suas escolhas de conservação e de disponibilidade para o consulente, para o pesquisador, aquele que vem em busca de informação. Então, uma das dificuldades iniciais do pesquisador de história é justamente como eu vou lidar com o silenciamento, com o esquecimento. Se um determinado arquivo não lhe propõe informações necessárias para você responder aos problemas que você construiu para a sua pesquisa, é necessário ousar
e buscar outras formas de... O trabalho com fontes escritas é de fato interessante e ainda a fonte mais procurada pelo historiador. No entanto, a busca por diversas outras fontes passaram a fazer parte da história da pesquisa do historiador. Como posto por Carlos Bacelar, em Uso e Mau Uso dos Arquivos, as primeiras formas de organização de arquivos surgiram devido ao grande número de registros cotidianos que foram se amontoando e a consulta aos documentos atendia apenas ao corpo administrativo. Não tinha, portanto, o caráter de arquivo público, mas apenas de arquivos de serviços internos. Portanto, ao seguir o rumo dos caminhos da pesquisa em arquivos, o pesquisador deve ter a consciência de que poderá se deparar com dificuldades com suas fontes ou com a falta delas. A pesquisa histórica, o historiador de tudo, ele tem que ser ousado, extremamente ousado, porque ele, quando vai a primeira vez em busca de informações documentais, ele nem sempre consegue, em um primeiro momento, atender a condição de dar resposta ao problema da sua pesquisa. Ele tem que fazer muito bem o que, da década de 80 para cá, a gente conduz uma revolução das fontes documentais, em que é possível fazer, dialogar diversas informações de fontes documentais em diferentes suportes, não é? Com diferentes temas relativos à proposta de pesquisa que ele está querendo realizar. Então, o métier arquivo do historiador é extremamente importante. Não só o arquivo instituído, o arquivo histórico que é mantido pelos poderes públicos, como o arquivo histórico do Estado da Paraíba, como o arquivo municipal, mas também os chamados arquivos particulares, que nem sempre foi valorizado ao longo das últimas décadas, mas cada vez mais, todos os aportes teórico-metodológicos da história cultural, por exemplo, lhe permitem ter uma diversidade de fontes capaz de permitir uma operação historiográfica. Arquivos cartoriais são também de extrema importância para a pesquisa histórica e enfrentam sérios riscos de conservação. Embora alguns arquivos municipais e estaduais tenham recolhido boa parte da documentação cartorial, muito ainda resta nos próprios cartórios. Quando da tentativa do Arquivo Nacional em desenvolver o mapeamento referente à escravidão em 1988, buscou-se abranger essa documentação, também como forma de chamar a atenção para a importância de conservação desses documentos. Mas, mesmo por desconhecer a importância dos mesmos, que detinham em suas estantes, muitos dos titulares dos cartórios responderam negativamente à proposta. Há também a preocupação para a conservação dos documentos por parte dos que deveriam ser seus cuidadores, mas, mais frequente do que deveria, pode-se notar o despreparo desses ao lidar com os antigos documentos. Nós temos um método de trabalhar aqui no cartório que é, sempre a Justiça autoriza que a gente guarde arquivos que não seja tão necessário no cartório por no mínimo 5 anos. E seu Vital, na época, sempre teve cuidado de não dar fim a nada. É tanto que esses arquivos aqui de nascimento, de declaração DO e DN, a gente guarda por mais de 20 anos. Ele não gosta que a gente jogue fora, até por medo de aparecer algum problema e a gente tem como provar, como já aconteceu aqui, de gente que ganhou menino em hospital e disse que ganhou em casa, e a gente teve como provar que foi em hospital. E o nosso trabalho aqui encerrou em escrita em 1987, foi o último registro escrito na caneta, e a partir dessa data foi escrito na máquina digital, na datilografia, e de 2006 para cá no computador. Como vai se modernizando, a gente tem que ir acompanhando. Mesmo que seja um pouquinho, mas a gente vai tentando encaixar o que der na modernidade. Um arquivo, ele abriga documentos que podem ser transformados em fontes para o historiador. O historiador, ele deve procurar no documento as sensibilidades que estão ligadas à atualidade, mas que podem falar também sobre o passado. Então, a pesquisa, através desse documento, através desse registro do passado, ela vai nos contar sobre outros períodos e outras pessoas, mas a gente deve encarar isso como uma possibilidade de entender o presente, já
já que a gente toma a história como um processo, não como uma coisa marcante. No Brasil, a preocupação com a guarda documental, ela é paralela ao surgimento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1838. Então, nessa época, houve toda uma preocupação em formar a identidade nacional. E aí, um dos primeiros passos a se fazer é guardar a documentação que falava da história do Brasil colônia e das lutas pela independência, né? Então, há uma preocupação por parte do governo em formar esse arquivo, e ele nasce com o nome de Arquivo Público Imperial. E depois se transforma no Arquivo Nacional, a quem está ligado ao Conselho Nacional de Arquivos, né? E pelo órgão superior ao Ministério da Justiça. Aqui no Brasil, os arquivos eles não têm boas condições. A minha pesquisa, por exemplo, ela que fala de contatos interétnicos entre uma ordem religiosa e grupos indígenas, aqui na capitania da Paraíba no século XVIII, ela só foi possível por causa de uma documentação digitalizada, microfilmada do projeto Resgate Barão do Rio Branco, que foi um projeto pensado pela doutora Esther Bertoletti, e ajuda bastante os pesquisadores dessa área da América Portuguesa, porque a documentação que tem aqui no Brasil sobre história colonial é muito escassa, e os arquivos, eles, assim, alguns têm péssimas condições de armazenamento. A gente já chegou em arquivos, se deparou com um goteiro de documentação, com um veneno das folhas de documentos. Então são situações bem precárias mesmo, né? E o que me inquieta, o que me incomoda, é que a gente não faz muita coisa para mobilizar a sociedade e conscientizar a sociedade de que isso faz parte da memória dela, que é importante essa conservação. Que às vezes a gente só se preocupa com a pesquisa nossa própria e esquece essa função social que o arquivo tem, que o historiador deve manter. O curso de História, ele me preparou teoricamente para a pesquisa, mas a prática de consulta ao arquivo eu aprendi fazendo. Eu aprendi na pesquisa pela monografia e depois pelo mestrado. A gente tem uma disciplina de paleografia, que para mim foi fundamental, já que eu trabalho nessa área, mas no geral o suporte ainda não é o ideal, né? Eu penso que precisava de mais prática, de mais ação, né? A gente teoriza muito, mas a prática ainda